Juízes capítulo 6, todos encontraram? Juízes capítulo 6, é lá no Velho Testamento, logo no início da Bíblia. O livro dos Juízes vem depois de Josué. Juízes capítulo 6. Amém? Todos encontraram? Nós vamos ler a partir do versículo 11. A palavra do Senhor está em Juízes capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias-Rita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte, trazendo o meu presente, e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, pondo a carne no cesto e o caldo numa panela, e trouxe tudo até debaixo do carvalho e o apresentou ao anjo do Senhor. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-los sobre esta rocha e derrama-lhes por cima do caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Amém? Só até aí. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, porque precisamos de Ti. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Estamos aqui porque precisamos do Senhor na nossa vida. Precisamos do Senhor nos abençoando. Precisamos, ó Pai, do Senhor atuando na nossa casa. Nós precisamos da prosperidade do Senhor. Precisamos da cura. Precisamos da misericórdia do Senhor na nossa vida todos os dias. E agora, Deus, nós ouvimos a Tua palavra. Então eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, Pai, que todo o meu eu caia por terra. Que todo, Senhor, toda minha ideia humana acerca de quem eu sou, do que eu sei, seja agora, Senhor, lançado fora. Que fique apenas o Teu Filho para ser usado pelo Teu Espírito Santo para ministrar uma palavra que mude vidas, uma palavra que transforme pessoas, uma palavra que traga esperança, uma palavra que traga resultados, uma palavra, Senhor, que abençoe a cada um que está aqui nesta noite. Usa-me poderosamente, fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com as pessoas que porventura verão este vídeo. Fala, Senhor, poderosamente e abençoa cada um segundo o Teu propósito em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu tenho falado aqui de uma coisa muito interessante, uma revelação que Deus me deu. Deus não me dá revelação que eu vi você em tal lugar fazendo tal coisa, ou alguém na cachoeira fazendo macumba para você. Deus não me dá esse tipo de revelação.
Deus me dá revelação acerca da sua palavra, acerca de alguns propósitos que Ele quer fazer com você, porque eu sou um pastor, e o meu objetivo aqui é trazer uma igreja abençoada, trazer uma igreja alicerçada numa palavra que liberta. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus tem me dado revelações magníficas acerca de como alcançar os seus objetivos com Ele, acerca de como levar uma vida de sucesso com Deus, acerca de como proceder para você trazer a bênção até a sua casa. Amém? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: a sua casa precisa de bênção? Pergunte a ela. Pergunte a ela: sua casa precisa de bênção? Então responda para ela agora: você veio ao lugar certo. Amém? Você veio ao lugar certo. Agora diga mais para ela: fique atento no que vai ser dito. Diga para ela: fique atento no que vai ser dito. Porque uma palavra, fala para ela, porque uma palavra pode mudar a tua sorte. Amém? Uma palavra pode mudar a sorte de uma pessoa. Queridos, o fato é que Deus tem me revelado acerca de suas promessas. Deus tem me revelado que as promessas dele são infalíveis. A Bíblia garante isso. Mas ele tem me revelado que os nossos propósitos em Deus, eles fazem acontecer milagres imediatamente. Amém? Nossos propósitos em Deus fazem acontecer milagres. E nesta tarde Deus me deu essa palavra, e eu falei: Senhor, o que eu vou pregar esta noite? E Ele falou: Gideão, você vai falar como foi o proceder de Gideão. E aí então eu pego esse texto, e ao ler esse texto, o que fica claro? Primeiro, que o povo aqui citado na Bíblia, o povo de Israel, havia rompido com Deus, havia quebrado a aliança, havia servido a outros deuses, e isso havia acarretado até eles um sério mal. Queridos, quando você rompe com Deus, você está sozinho. Amém? Você está sozinho, você entende isso? Pergunte à pessoa que está ao seu lado: você entende isso? Pergunte a ela: você entende isso? Quando você rompe com Deus, você fica sozinho. E aí o que acontece agora? Gideão pertencia a um povo, a uma época em que os seus antepassados haviam rompido com Deus, haviam abandonado Deus, haviam seguido outros deuses, e isso aconteceu de uma maneira tão natural, de uma maneira tão comum, que eles, quando viram, já estavam fazendo culto a deuses pagãos. Queridos, muitas vezes o pecado entra na vida do crente de uma forma simples, de uma forma natural, e quando ele vê, queridos, ele já está sem Deus. Tem muito crente aí dentro da igreja que está sem Deus, porque ele peca, ele comete um erro, e ele começa a seguir um caminho de erros, e ele já não consegue mais sentir a presença de Deus, já não consegue mais viver milagres. Mas isso é o fim? Não, isto não é o fim. Ainda há uma possibilidade. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: com Deus sempre há uma chance. Com Deus sempre há uma chance. Agora, sem Deus as chances são nulas. São nulas. Sem Deus não há chance. O diabo não tem misericórdia. O diabo só tem ódio. Quem tem misericórdia é Deus. E aí, queridos, então, esse povo aqui, citado aqui, esse povo havia rompido com Deus, e os seus pais morreram, os filhos, e agora talvez estava, sei lá, em qual geração, já haviam passado algumas gerações, e o pecado, ele traz uma série de consequências. A bênção, ela visita até a 4ª geração de uma família. Agora, a maldição, ela até 1000 gerações. A bênção vai até 4 gerações, mas a maldição até 1000 gerações. E esse povo que estava aqui, pouco havia feito contra Deus. Muitos nem mais conheciam Deus, apenas ouvia histórias. Gideão era um homem simples,
um homem sem posição social, um homem sem bens. O pai dele era um homem importante, a família dele era rica, mas ele conta nessa palavra que ele era um dos menores da sua casa. E aí o anjo do Senhor aparece. Sabe por que o anjo do Senhor apareceu a Gideão? Porque Gideão era um homem de propósitos, Gideão era um homem estratégico. Enquanto todo o povo de Israel malhava o trigo nas suas roças, nas suas fazendas, Gideão, ele pegava o trigo e levava para o setor das uvas, para o lagar. Sabe por quê? Porque não era a época de uvas. Então jamais os inimigos imaginariam que ali ele estava malhando o trigo, ele estava separando. Porque se os inimigos desconfiassem, vinha o exército inimigo e tomava toda a colheita. Então, quando você começa a criar estratégias para ter vitória, Deus observa que você é capaz. Queridos, chegou uma viúva até Eliseu para reivindicar um direito, e ela disse ao profeta Eliseu: meu senhor, meu marido te serviu, e ele agora morreu, e os nossos credores vêm até a minha porta, querem levar meus filhos em pagamento, eu não tenho nada. Ele falou assim: mulher, o que tu tens em casa? E ela disse: eu não tenho nada. Aí a Bíblia dá uma vírgula: senão uma botija de azeite. E ele disse: mulher, então vai para casa agora, pega vasilhas emprestadas com todos os seus vizinhos e começa a virar o azeite, que você vai ver um milagre. E aquela mulher foi para casa, arrumou muitas vasilhas, e ela foi virar o azeite e enchia uma, ainda tinha azeite na primeira. Pegava a outra, virava, enchia, ainda tinha azeite. Deus estava dando uma multiplicação. Quando todas as vasilhas que ela pegou emprestado haviam acabado, ela voltou ao profeta e disse: meu senhor, eu fiz conforme disseste, e deu tantas vasilhas de azeite, e agora o que eu faço? Ele disse assim: ó, você pega, vende tudo, paga a tua dívida e vive do resto. Mas o que aconteceu aí? O milagre da multiplicação. Amém? Então olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você precisa ver o milagre da multiplicação. Precisa ver. Sabe por quê, queridos? O que é multiplicação? É aumentar o que já existe. A Bíblia diz que ninguém deve chegar diante do Senhor com as mãos vazias. E ela chegou diante do profeta, ela tinha uma botija de azeite. Queridos, Deus, ele transforma água em vinho, se for preciso. Jesus estava no casamento e transformou água em vinho. Ele simplesmente não poderia ter transformado nada em vinho, mas não, Jesus faz multiplicação. A Bíblia diz que aquele que tem, lhe será dado, e o que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então é importante você de tudo preservar sua fé. Preservando a fé, preserva a estratégia, a inteligência. Tem gente que sofre miséria, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus não olha para ele, não é porque o diabo está com fúria na vida dele, é porque ele é burro, é porque ele não é estratégico, é acomodado. E o que acontece aqui com Gideão? Todo o povo opressor estava tomando toda a colheita do povo dele. Aí o que ele pensou? Se eu fizer como aqueles ali, os caras vão vir e vão levar também. Ele pegou, foi para o local das uvas, que não era a época, e começou a trabalhar o trigo. Trabalhando o trigo, ninguém sabia, mas Deus sabia. Aí o anjo veio falar com quem? Foi falar com Joaquim? Foi falar com Osias? Não, foi falar com Gideão, porque Gideão tinha estratégia. Gideão tinha visão. Gideão tinha visão. E aí o que acontece? Ele diz assim, o anjo do Senhor veio, sentou-se e dizendo assim: o Senhor é contigo, homem valente ou homem valoroso. Aí Gideão, olha só que ousadia do Gideão. Ele olha para o anjo e fala assim: se o Senhor é conosco, por que tudo isso não está acontecendo? Só, queridos, observa um detalhe. O que o anjo falou? O Senhor é convosco ou o Senhor é contigo? O Senhor é contigo. Às vezes, queridos,
Deus não é com toda a sua família. Às vezes não é com todos os seus amigos. Ah, pastor, mas ele é meu melhor amigo, minha melhor amiga de infância. Às vezes Deus é contigo e não é com ele. Ué, Deus é assim, porque o plano de Deus para cada um é diferente. O plano de Deus não é igual. Pergunte a pessoa ao seu lado: você sabe qual é o plano de Deus para a tua vida? Sabe qual é? Ele tem. Deus tem um plano para você. E aí Gideão, então, já que o anjo apareceu para ele, calma aí, então eu estou com moral. Então, calma aí, se apareceu para mim, vamos conversar. O anjo do Senhor, se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? O anjo não o interrompeu, o anjo não o corrigiu. Poderia dizer: olha só, eu não disse que era com vocês, eu não disse que era com Israel, eu disse que era contigo. Às vezes, queridos, nós precisamos cortar o cordão umbilical. O nosso cordão umbilical, na maioria das vezes, é conectado a pessoas que nos derrotam. Nossos melhores amigos, quando você fala que virou crente, não te aprova. Quando você fala que foi para a igreja, fala: que isso, cara, tu não precisa. Tu é um cara certinho, tu não bebe, não fuma, não cheira, não mata, não rouba, não precisa de igreja. Aí quando vier a volta de Cristo, tu fica junto com ele, vai para o inferno. Então, nosso cordão umbilical é sempre conectado às pessoas que nos acorrentam. Queridos, você precisa ser livre, amém? Você precisa ser livre. E Gideão agora está ali diante de uma missão, e ele falou: olha, vai nessa tua força. Qual força? Ele olha para o anjo de Deus, e podendo ser fulminado ali na hora, podendo ter sua cabeça decepada, podendo subir um fogo do chão, consumindo, ele questiona, ele teve moral, ele teve autoridade, ele teve determinação. E aí ele olha para o anjo do Senhor e questiona: mas por que isso está acontecendo? Aí olha a resposta do anjo: é assim que eu quero alguém que não se conforma. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta a ela: você está conformado com a tua vida? Você está conformado com a tua sorte? Pergunta a sorte dela. Está conformado? Você acha que não precisa melhorar nada? Não é verdade? Deus está procurando pessoas inconformadas. Queridos, você imagina Gideão olhar para um anjo poderoso. Era uma manifestação de Deus. Por isso é chamado anjo do Senhor. Não era Miguel, não era Gabriel, não era Rafael, não era nenhum desses céus que tem no céu, não era nenhum deles. Era o próprio Deus numa manifestação para que o homem pudesse vê-lo, porque Deus na sua essência ninguém nunca viu. E aí Gideão fala: é conosco? Então por que a nossa vida está assim? Ele falou: meu filho, é isso que eu quero, uma pessoa determinada. Diante de toda uma nação, um homem apenas. Quantas pessoas? Um homem apenas era determinado. Um homem apenas. Quem sabe a pessoa determinada na tua casa é você. Quem sabe a pessoa determinada na tua empresa é você. No seu negócio, no seu curso. Querido, começa-se um curso universitário hoje. 50 alunos. Quando chegar no fim do ano, se tiver a metade, não vou dizer a metade que seria radical, 30 dos 50, se tiver 30, 60% são muitos. Eu me lembro que em 2001 fiz o concurso para estudar nas escolas técnicas estaduais. Eu passei, fui até bem colocado. Eu entrei. Nós entramos em março. Éramos 54 alunos. Quando chegou no fim do ano, lá no Ferreira Viana, no Maracanã, na FATEC. Quando chegou no fim do ano, em dezembro, tínhamos 7. Éramos 7. Eu e mais 6. Éramos 54. Quando chegou em dezembro, estávamos em 7. Escola Técnica Estadual Ferreira Viana, lá na Rua General Ganabarro. Tem um Cefete assim, o Ferreira Viana é mais para frente. Queridos, um concurso de quase 5 mil pessoas entraram. Mais de 30 mil se inscreveram. Muita gente. Quando chegou no fim do ano, das 54 da minha turma,
Eu não estou nem falando do curso todo, que eu não sei. Não tem esses dados. Apenas 7. Porque, queridos, as coisas que têm valor na vida, elas têm preço. Nada é de graça. Amém? Então olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Para você poder parar um carro ali do lado ali, para você poder ter esse tempinho aqui, alguém trabalhou hoje, ou trabalhou ontem, ou vai trabalhar muito amanhã, para poder sentar nessa cadeira aí e ficar tranquila. Porque senão você estava aí com a barriga vazia, lá enterrada. Meu Deus, o que eu vou comer? O que eu vou dar para as crianças amanhã? Tudo tem um preço. Aí Gideão, ele sabia disso. Gideão sabia disso. E ele então, estratégico, ele falou: para comer do que eu ganho, já basta a fome que eu carrego. Amém? Não é verdade, queridos? Tem pessoas alimentando o diabo todo dia na sua casa e não sabe. Você tem que ser estratégico, queridos. Se a comida está estragando, você vai ver se alguém está deixando de comer, ou se todos estão comendo, está satisfeito, está fazendo demais. Então começa a cortar. Não dê comida ao diabo, porque ele começa comendo arroz, depois está comendo 50% do seu salário. Depois são os medicamentos. Aparecem doenças que você não sabe de onde surgiu, nem quem teve. E ali vai dinheiro. Gideão agora pega e começa a malhar o trigo no lagar. E está lá. Por quê? Porque isso aqui é meu. Ninguém vai botar a mão. Queridos, Deus está buscando pessoas para usar, pessoas que defendam o seu território com unhas e dentes. Tem gente abrindo a guarda, meu irmão. O diabo chega e vou te dar uma moral, vou te dar uma condição. Você, eu vou. Quanto vale a tua dignidade? Quanto vale Deus na tua vida? Quanto vale? Não tem preço. Não é o Mastercard, mas não tem preço. Não tem preço. E Deus tem procurado pessoas como Gideão, pessoas estratégicas, que têm a seguinte consciência: a minha bênção ninguém bota a mão, porque é minha. A promessa de Deus para a tua vida, queridos, não pode ser interrompida pelo diabo. Então deixa de ser bobo, seja estratégico. Se o diabo está interrompendo ali, corta na frente dele. Se o diabo está interrompendo por meio de pecado, seja firme, não aceite o pecado. Se o diabo está interrompendo pelo que você fala, fecha a boca. Mas não deixa ninguém pegar o que é teu, meu irmão. A pobreza não é oriunda de Deus. A pobreza é uma coisa dos homens. A má distribuição de renda não é culpa de Deus, é dos homens. Mas por quê? Porque alguém deixou. Vocês já ouviram o ditado? Pai rico, filho nobre, neto pobre. O pai trabalha, conquista, constrói, o filho usufrui. E o filho usufrui, na maioria das vezes acaba e o neto fica na miséria. Ué, não é aquele ali o neto do fulano? Então você não pode aceitar essa cadeia de maldição para a tua vida. Os pais de Gideão, os avós, viviam a opressão dos midianitas. Ele falou: ah, meu irmão, o que é meu não vai levar fácil não. Vai ter que levar na espada. Fácil não vai levar não. Foi lá para o lagar. O anjo do Senhor poderia aparecer para o pai dele, poderia aparecer para o irmão mais velho, para o irmão do meio, poderia aparecer para o primo dele, poderia aparecer para o sumo sacerdote, poderia aparecer para algum profeta, mas não apareceu, porque ninguém era estratégico como ele. Porque muitas vezes tem pessoas que não são da igreja e prosperam mais, têm um casamento estável, melhor do que muitos que estão dentro da igreja. A culpa não é de Deus, irmãos. Entende? A culpa muitas vezes é a pessoa. Amém, glória a Deus, aleluia. Irmão, chega a dar raiva. Se você passa pela pessoa e ela te dá a paz do Senhor e você não responde, ela já acha que você não é crente. Muitas vezes você não está em paz, vai dizer uma mentira. A paz do Senhor, mas minha vida está um inferno. Não, meu irmão, eu desejo que você tenha um bom dia, eu desejo que você tenha uma boa noite. Porque muitas vezes uma palavra verdadeira vale mais do que uma simples demagogia. Chega a ser demagogia você ficar passando uma coisa que você não vive, né? Não, eu estou na paz, estou na luta, mas estou na paz. Não existe isso, está na luta, é luta. Meu irmão, estou lutando, mas eu não me desespero, porque eu sei quem luta comigo.
Amém? Eu estou na luta, e aí, qual o problema? Não vou me desesperar, não vou ficar dando uma de mentiroso. Não, a minha igreja é a melhor do mundo. Meu pastor é o melhor do... Não, irmãos, meu pastor é um cara de carne e osso, eu também estou aí. Se bater na minha cara, eu vou sentir, não vou dar o outro lado fácil, porque não é assim, não consigo. Eu estou ali me santificando, eu vou chegar um dia na santificação plena. Ninguém vem para a igreja porque é santo, ninguém. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, ninguém é santo, você vem seguir a santificação, você vem buscar, porque no dia que você for santo, Deus te tira da terra, porque senão o pecado te contamina. Está entendendo isso? Nós não viemos para a igreja porque somos santos, nós viemos para a igreja porque não somos, para nos santificar, para que um dia possamos chegar à plenitude da santificação. Amém? Por isso Cristo morreu no nosso lugar, porque nós não éramos bons o bastante. Ah, o pastor é isso, pastor é só um homem como você, que quando sobe no altar e pela graça e misericórdia de Deus o Espírito Santo usa, maravilha. Mas tem muitos aí que quando sobe no altar, sobe a soberba, sobe a imaginação humana de que ele é alguém importante. Mas não, queridos, muitos pastores naquele grande dia serão envergonhados, vão entregar a igreja e vão falar: Senhor, mas e eu? Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo e para o inferno, nunca vos conheci. Mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Ele vai dizer: todavia nunca vos conheci. Está na Bíblia, na Bíblia. Então, queridos, devemos deixar a demagogia em casa, deixar a demagogia lá fora, e aqui dentro ser sincero: Senhor, estou errado, sou falho, eu preciso do Senhor. Sozinho não dá para mim. Você acha que ser pastor, eu estou livre dos mesmos problemas que vocês? Pelo contrário, para ter experiência de ensinar vocês a vencerem, eu passo todos eles antes. Pastor, estou sendo tentado. O que é, irmão? Dinheiro, já fui. O que é, irmão? Adultério, já fui. O que é, irmão? Droga, já fui. O que é, irmão? Bebida, já fui. E senão, como é que eu teria autoridade para dizer para você: aguenta mais um pouquinho que está vindo um recurso, está vindo um socorro? Como eu teria força para dizer se eu não passei? Seria demagogia. Seria demagogia. Como eu falaria de amor e de misericórdia se a minha vida sempre foi tranquilidade? Se eu nunca precisei do amor das pessoas, se eu nunca fui uma pessoa aos olhos dos outros repugnante, se eu nunca fui uma pessoa que talvez alguém: eu não gosto desse cara por causa disso. Se eu fosse aquele cara que todo mundo me amasse, eu não estaria aqui na frente. Não estaria. Eu estou aqui na frente porque um dia, como muitos que estão aí, negou Jesus. Eu não quero ser crente não. Ser crente para quê? Eu era pagodeiro, eu era cantor, eu ganhava meu dinheirinho, andava bem arrumadinho, achava que eu era estrela. E nem um diabo, brilhava. E nem um diabo. Mas eu descobri que quando a gente está servindo Deus, o objetivo não é brilhar, mas é ver a estrela de Cristo brilhar na nossa vida. Amém? E aí, queridos, então, Gideão está ali, Gideão está malhando o trigo, e o anjo do Senhor aparece. Aí ele fala assim: calma aí, deixa eu ter certeza de que é o Senhor que fala comigo. Sabe por quê, queridos? Quando Deus fala contigo, Ele te dá confirmação. Amém?